Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver mais uma questão da geometria. Para resolvermos esta questão, precisamos da definição de ângulo central, de ângulo inscrito e do teorema do ângulo externo de um triângulo. Então, na figura aí, ele pede para que você calcule o valor de x. O x aí é o ângulo APB, de medida x que estamos procurando. Esse ângulo aí, o ângulo x, ele subentende-se o arco AB, mas eu não posso afirmar que x aí é igual a 100 graus. Isto porque o ponto P, que é o vértice desse ângulo APB, não coincide com o centro da circunferência. Caso contrário, veremos aí a definição de ângulo central. O ângulo central é o ângulo cujo vértice do ângulo coincide com o centro da circunferência. Então, na nossa circunferência, nós temos aí o ângulo AOB. Esse ângulo AOB, o vértice O coincide com o centro da circunferência. Neste caso, podemos também afirmar que a medida do arco AB, que é esse arco de vermelho, terá a mesma medida do ângulo AOB, ou seja, do ângulo central. Então, eu posso, por exemplo, afirmar que se o ângulo central medir 60 graus, o arco correspondente também medirá 60 graus. Agora vamos à definição de ângulo inscrito. O ângulo inscrito na figura é o ângulo beta, o ângulo APB. Observe que o ponto P pertence à circunferência e ele é comum aos lados AP e BP. Quando isso acontece, dizemos que o ângulo é chamado de ângulo inscrito, ou seja, o ângulo inscrito é um ângulo que tem o vértice na circunferência e os seus lados AP e BP são secantes a essa circunferência. E tem um teorema que nos garante que o ângulo beta, aí, que é o ângulo inscrito, ele sempre vai ser a metade do ângulo central, que no caso aí é o ângulo alfa. Observe que esse pontinho aqui, ó, o ponto O, chamamos aqui de ponto O, esse pontinho aqui é o centro da circunferência. Então, o ângulo AOB, ou seja, o ângulo alfa, é o ângulo central. E o ângulo central sempre vai ser o dobro do ângulo inscrito, ou seja, o ângulo inscrito, que é o beta, vai ser a metade do ângulo central. Isso sempre ocorrerá. Então, com essas definições, podemos resolver a nossa questão. Vamos lá. Então, observe. Nós vamos unir aí os pontos A e C. Então, unimos aí os pontos A e C, formando o triângulo APC. O triângulo APC. Então, temos aí o triângulo APC. No triângulo APC, o ângulo X é chamado de ângulo externo. Observe que nós temos aí um triângulo APC e no nosso exemplo aí dessa figura, o X vai ser o seu ângulo externo, que é a medida que estamos procurando. Então, vamos ao teorema do ângulo externo. O ângulo externo, que no caso aí é o ângulo alfa, ele sempre vai ser a soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Neste exemplo aqui, o ângulo alfa é o ângulo externo. Ele vai ser a soma de 40 com 60, que é igual a 100. Observe aqui que aqui nós temos o ângulo interno. Este ângulo azul aqui, ó, é o ângulo interno. E sabemos que a soma dos ângulos internos é 180. Como eu tenho 60 mais 40 dá 100, então esse valor aqui, ó, esse ângulo interno só pode ser 80 graus. E o detalhe, alfa, que é o ângulo externo, esse ângulo aqui que eu marquei de verde, é o alfa, é o externo,
somado com o ângulo interno, que é o 80 aí, ó, forma um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, a soma de alfa com 80 vai dar 180 graus. Nesse caso, eu posso dizer que alfa é igual a 180 menos 80. Então, alfa vai ser, nesse nosso exemplo aí, vai ser 100 graus. Observe aí, ó, que esse 100 graus aqui eu poderia ter obtido somando os dois ângulos não adjacentes ao ângulo alfa, que é o ângulo de 60 graus e o outro de 40. 60 somado com 40 dá 100 graus. Então, para o cálculo do ângulo externo, basta que somemos esses dois valores. Então, observando aí na nossa figura, no nosso triângulo APC, o vértice C aí, ó, vai formar um ângulo inscrito, que é o ângulo ACB. O ângulo ACB, que é um ângulo inscrito, ele vai ter sempre, o seu valor vai ser a metade do ângulo central, que é representado aí pelo arco AB. Então, como o arco AB é igual à medida do arco central, que é 100 graus, então esse ângulo aí, ó, do triângulo, que é o ângulo C, esse ângulo interno, vai medir a metade de 100, que é 50. Então, aqui nós temos 50 graus, esse vértice aí, esse ângulo do triângulo APC. Observe também que o ângulo inscrito CAD, esse ângulo que estamos marcando aí para vocês, ó, CAD também é um ângulo inscrito, pois o ponto A pertence à circunferência e os lados AC e AD têm em comum esse ponto A. Observe que esse ângulo inscrito ele está formado por um arco de 40 graus, ou seja, o ângulo central também vai medir 40 graus. E pelo teorema, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, a metade de 40 é igual a 20. Horas, pelo teorema do ângulo externo, sabemos que x aí é o ângulo externo. Como x é o ângulo externo, ele vai ser a soma dos outros ângulos não adjacentes a ele, que é 20 mais 50. 20 mais 50. Então, podemos dizer que o valor de x procurado é igual a 70 graus. Tá aí, ó. Pois x é um ângulo externo e o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então, tá aí a resposta. X mede 70 graus. Espero que você tenha compreendido esta solução. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações e dê um joinha aí ao nosso canal, contribuindo assim para que possamos continuar postando esses vídeos aí para vocês. Até uma próxima aula.